Bom, pessoal, eu recebi uma pergunta, sobre como que era o dízimo bíblico, na Escritura. Então eu vou analisar aqui o texto de Deuteronômio 14, que na minha opinião ilustra bem essa questão do dízimo. Aí eu deixo a cada um tirar suas próprias conclusões. Quem quiser dar dízimo dá, quem não quiser dar não dá. Prefiro nem opinar muito sobre a questão do dízimo, porque na internet já tem vários vídeos, falando contra o dízimo, então só dá dízimo quem quer. É até irônico, porque o cristianismo diz que a lei foi abolida, a lei de Moisés não vale mais, mas o dízimo continua em vigor em algumas igrejas, em algumas denominações religiosas. Bom, o texto aqui de Deuteronômio 14 começa aqui a partir do versículo 22, a instituição do dízimo, como que funciona o dízimo bíblico. Versículo 22: Certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente. Bom, inicialmente o fruto é de toda a semente. O dízimo bíblico não era dinheiro. Você pode ver, por exemplo, em Levítico 27, do versículo 30 ao 34, ou do versículo 30 em diante, que quando o Eterno instituiu o dízimo, era para o agricultor, para quem trabalhava no campo, para o trabalhador rural, para ele separar o melhor da colheita, do que ele produzia no campo. Então aqui a palavra é semente. Então esse é o dízimo bíblico. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Quem trabalhava na cidade, quem era comerciante, tinha outros ofícios, não era isento do dízimo, porque o dízimo era exclusivo para o trabalhador do campo. E olha só que interessante, aqui diz cada ano. Então o dízimo inicialmente ele era uma cobrança anual. Ele era um sacrifício anual, em que os israelitas faziam todo ano, não era feito todo dia ou constantemente, como nós vemos hoje em algumas denominações. Então o dízimo era anual, a cada ano. Versículo 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolheu para ali fazer habitar o seu nome, aqui o lugar que ele está falando é o templo. O dízimo é um dos mandamentos, dos 613 mandamentos da Torá, que gira em torno do templo. O judaísmo era constituído pelas mitzvot, até hoje, que são os mandamentos, e alguns dos mandamentos da Torá giravam em torno do templo, e o dízimo é um deles. Então aqui Deus diz para eles irem no lugar em que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome. Aí olha que interessante, continuando o texto diz: Comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas. Então o que está dizendo aqui? Quer dizer que o dizimista, o contribuinte que ofertava o dízimo em Jerusalém, ele tinha que comer o dízimo perante o Senhor. Ele ia até o templo sagrado, que ficava em Jerusalém, e ali ele comia dos dízimos, dos grãos, do mosto, do azeite, e os primogênitos das vacas e das ovelhas. Aqui é interessante, que primogênito, você vê que dízimo não é exatamente 10%, como algumas denominações pregam. O dízimo era a melhor parte, era aquilo que você consagrava da sua colheita ou da sua pecuária, para o Eterno. Então se você era um agricultor pecuarista, então se você fosse um pecuarista e você, por exemplo, tivesse vacas e ovelhas, se você fosse um criador de vacas e ovelhas, você pegava a melhor parte, que eram os primogênitos, consagrava, oferecia ao Senhor. Aí em Jerusalém e comia perante o Senhor no templo de Jerusalém. Continuando aqui a leitura: para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então esse era o mandamento do dízimo. No versículo 24 ele diz: E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar por estar longe de ti, o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, no caso o templo, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então aqui o texto faz uma exceção. Digamos que você morasse num lugar muito longe de Jerusalém. Você está lá, por exemplo, numa região onde hoje é a Palestina, por exemplo, que é uma região bem mais afastada de Jerusalém. Naquela época o transporte era mais difícil, na época em que foi instituído o dízimo. Então como que você faria se você estivesse morando longe do lugar e longe do templo, e fosse difícil para você levar e carregar o seu dízimo? É interessante que eles mostram, o lugar é tão longe que você não pode levar. Se fosse dinheiro seria fácil, você podia até de um país para outro, que dinheiro é fácil levar. Então aqui você vê claramente que são grãos e carne, e esses eram os dízimos. Então o que você faria? No versículo 25, continuando a leitura: Então vende-os, ou seja, se você não pudesse levar os seus grãos e o seu gado até Jerusalém, você venderia, e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Então aqui mais uma vez você vê confirmando que o dízimo não era dinheiro, era alimento. Porque se você estivesse muito longe do lugar e fosse difícil para você levar
o seu dízimo até o templo de Jerusalém, então você venderia o dízimo e levava o dinheiro no lugar do alimento. Então isso prova que o dízimo bíblico não era dinheiro, era alimento. Versículo 26. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma. Ou seja, o dízimo aqui era para o sacerdote. O texto está dizendo assim, dá o dinheiro para o sacerdote. Não, não está dizendo. Aí alguns vão falar assim, ah, mas e o levita? O levita vai aparecer no texto. Mas inicialmente nós vemos o que? A pessoa estava longe do templo, a pessoa vendia, seja grãos, seja gado, a pessoa vendia e trocava por dinheiro, porque dinheiro é muito mais fácil de você transportar, carregar, e aquele dinheiro a pessoa devia comprar tudo que desejava a sua alma. Continuando o texto, por vacas, por ovelhas, por vinho. Engraçado, né, que as denominações que mais cobram o dízimo são as que mais falam que o vinho não aparece na Bíblia. Eles falam que era suco de uva, sendo que nessa época era impossível ter suco de uva, porque o suco de uva ele é industrializado, ele é concentrado. Aqui a palavra é vinho mesmo. Tanto é verdade que na continuação do mesmo versículo ele diz, e por bebida forte. Então se aqui eles acham que é suco de uva, então bebida forte seria o quê? Suco de uva concentrado? É claro que não, aqui é vinho, e bebida forte é uma bebida mais forte que o vinho, uma bebida destilada da época. Engraçado, né, que as denominações também que mais vivem de dízimo, as que ganham milhões e milhões todo ano com dízimo, elas proíbem os seus fiéis de beberem vinho, sendo que a lei do dízimo envolve o vinho e bebida forte, quer dizer, então eles seguem meia lei, né? Você pode pegar o dízimo, vender, trocar por dinheiro, dar para um sacerdote, mas o vinho não pode tomar. Continuando. E por tudo que pedir a tua alma. Então o dízimo aqui era para o ofertante. Ele deveria pegar o dinheiro, já que ele não pôde levar o alimento. Poxa, é muito longe para pegar uma carroça daqui da Palestina até Jerusalém. Então eu ia vender aquele dízimo, seja animal, seja grão, e eu ia comprar tudo que a minha alma desejasse. Quer seja um vaca, ovelha, vinho ou até bebida forte. Eu deveria vender e comprar isso. E fazer o quê? Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e a tua casa. Casa aqui no caso é clã, né? A família inteira. Então você pegava aquele dinheiro, comprava o que você queria, o que a tua alma desejasse, e você comia à vontade, bebia à vontade, se fartava e alegrava perante Deus tu e a tua casa, para mostrar para o teu Deus: olha Deus, eu estou alegre, eu e minha casa. Continuando aqui o versículo 27. Porém não desampararás o levita. Aqui que entra o levita, que você não podia desamparar o levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Tuas portas aqui que se refere à tua cidade. No exemplo hipotético que eu estou usando aqui, uma pessoa que morasse na Palestina antiga, onde hoje é a Palestina no caso, tinha levitas também naquela cidade, porque os levitas não tinham parte na herança. As terras de Israel foram divididas em 11 partes para as 11 tribos, e a tribo dos levitas habitava em todas as outras 11 partes, recebendo ofertas do que as pessoas produzissem. Então aqui nesse exemplo hipotético a pessoa deveria também pegar e fazer uma oferta para o levita não ficar desamparado. Para quem não sabe também, o levita também pagava dízimo. O levita recebia a oferta das pessoas, e dessa oferta que ele recebia ele também dava uma parte para o sacerdote que cuidava do templo. Para o sacerdote do templo. Então tinha o dízimo do dízimo. Aqui tudo, até o versículo 27, constitui essa regra do dízimo. Então quem dá dízimo, quem é dizimista, deveria fazer exatamente isso. Já no versículo 28, nós vemos a menção de um outro dízimo, que era o dízimo trienal, que deveria ser feito a cada 3 anos. Vamos ler o versículo 28. Ao fim de 3 anos, tirará todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano. Então aquilo que você separava, que você consagrou para Deus, que era para você dar para Deus, você devia separar durante o ano inteiro e deixar separado. E fazer o quê? Continuando a leitura. E os recolherás dentro das tuas portas. Se recolher na sua cidade, na cidade que você habitasse lá em Jerusalém, lá em Israel, você recolhia e deixava separado. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo. Então esse dízimo que você separava a cada 3 anos era destinado ao levita. O levita vinha e recolhia para ele. Então durante 2 anos você ofertava o dízimo diretamente no templo, você e a tua casa. E no 3º ano você não precisava nem ir até o templo nem em Jerusalém. No 3º ano você deixava separado, o levita vinha e recolhia esse dízimo. E quem mais que também tinha direito a esse dízimo trienal? E o estrangeiro, o órfão e a viúva,
que estão dentro das tuas portas. Você vê que o dízimo, o objetivo da instituição do dízimo era justamente esse, né? Era fazer justiça, tzedaká em hebraico, que era para sustentar o levita, que não tinha parte na herança, ele não podia plantar porque ele não tinha terra. O estrangeiro, você vê que as pessoas falam hoje em dia que o Deus do Antigo Testamento era mau, mas ele ainda mandava compartilhar do dízimo com os estrangeiros que estivessem em Israel. O órfão, por que o órfão? Porque o órfão não ia passar fome, não ia virar, por exemplo, num português bem claro e vulgar, um trombadinha. Então ele deveria ser sustentado pelos dízimos, que era um tipo de oferta. E a viúva, que é a mulher que perdesse o marido, também ia ficar desamparada, para ela não cair em prostituição. Então ela deveria ser sustentada pelos dízimos. Todos que estivessem dentro das portas tinham direito a esse dízimo trienal. E fora os 3 anos, como é que eles faziam a viúva, o órfão estrangeiro? Aí tanto o levita quanto o sacerdote, eles mesmos tinham a obrigação moral, e pela lei, né, pela Torá, de ajudar essas pessoas. Você pode ver em Malaquias que o sacerdote está dando que o profeta está dando uma bronca nos sacerdotes porque estava esquecendo dessas pessoas. Aí o que eles fariam? Continuando aqui a leitura: e comerão e fartar-se-ão. Eles iam ficar fartos, iam comer, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra que as tuas mãos fizerem. Então só assim a pessoa seria abençoada de acordo com a lei do dízimo. E a bênção seria o quê? Seria ganhar mais dinheiro? Não, a bênção era só repreender o devorador. O devorador era um inseto que atacava as colheitas. Era como uma praga de gafanhoto, que ia lá e atacava a colheita. Então se a pessoa desse o dízimo, Deus ia abençoar a colheita dessa pessoa, a pessoa ia ter bastante chuva, é o que o profeta Malaquias chama de abrir a janela dos céus, e Deus repreenderia o devorador, que eram as pragas que poderiam atacar a plantação. Então o dízimo instituído na lei era para a própria pessoa consumir, o dízimo era anual, e tinha o dízimo trienal, que era para ser dado para a viúva, para o levita, para o estrangeiro e para o necessitado. É isso que diz a Escritura. Agora, se cada um faz de um jeito diferente, vai da consciência de cada um. Paz a todos.